Fala, meu povo, nós aqui outra vez, voltamos aqui, Frederico Flecha na área, direito empresarial na veia, aquele momento esperado, sabe, todo mundo ansioso, sempre assim, né, o sujeito que está estudando para a prova da UAB, quando fala direito empresarial dá até aquele arrepio, aquela emoção, sem brincadeira, parou com isso, né, prof? Poxa, nós estamos assistindo isso aqui porque a gente precisa, porque são 5 questões na prova. Então vamos entender o seguinte, nós temos aqui 2 possibilidades desse curso em diante. Porque aqui no Vem que Passa, a nossa promessa é vem que passa. Mas eu vou propor um algo a mais. Primeiro, eu vou mostrar para vocês que direito empresarial é um negócio simples. Não tem segredo. Não tem nada de desesperador nisso aqui. Segundo, eu vou adiante. Eu vou mostrar para vocês que direito empresarial é bom. Pô, professor, você está maluco? Tá bom. Se você não concorda comigo, eu vou mostrar que o direito empresarial garante para você 5 questões na sua prova. Ou seja, das 40, 5 estão na minha mão. E é isso que nós vamos garantir agora. Simples assim, sempre. Então, meu povo, faz o seguinte, corre lá na geladeira, pega seu todinho geladinho, senta aí do jeito que você tiver, canetinha na mão, vadimécum, caderninho, porque a partir desse momento nós vamos começar a nossa viagem pelo direito empresarial. E antes de qualquer coisa, vem sempre aquela pergunta. Mas, prof, direito empresarial, que diacho é isso? Quando a gente fala em direito empresarial, isso não é quase a mesma coisa que o direito civil? Nem sempre, minha gente. Vamos parar para pensar o seguinte? Vamos voltar lá no século XIX. Ó, primeiro ponto de qualquer edital de direito empresarial, a teoria dos atos de comércio. Lá nos anos 1800, tinha um sujeito chamado Napoleão Bonaparte. Esse sujeito estava lá meio sem ter o que fazer e começou a pensar o que é que podia fazer diferente. Enquanto ele analisava ali a sociedade francesa, ele percebeu que algumas atividades tinham uma importância social maior que outras. Seja pela arrecadação de impostos, seja pela geração de empregos, mas elas precisavam ser tratadas de forma diferente. Eu precisava ter um tratamento mais brando para essas atividades. Foi nesse momento que o Napoleão resolveu redigir o que a gente chama de Código Comercial. Quando a gente fala em direito comercial, consequentemente em Código Comercial, nós estamos utilizando a chamada teoria dos atos de comércio. Significa que alguém listou determinadas atividades e a partir do momento que você exerce uma dessas atividades, você é retirado do direito civil e enquadrado no direito comercial. Então, o direito comercial é aquele direito que utiliza a teoria dos atos de comércio. Não é sinônimo de direito empresarial. Sabe por quê? O Napoleão teve uma facilidade, pela quantidade de atividades que ele tinha, de listar essas atividades. Mas, de repente, a coisa foi ficando muito dinâmica, foi acelerando, todo dia tinha uma atividade nova, e agora o que é que eu faço? Meu Deus, Deus me livre, como é que a gente atualiza isso? Aí veio Mussolini na Itália e falou, opa, vamos aperfeiçoar esse negócio? Chega dessa história de lista. Não interessa o que é que você faz. A sua atividade não me importa. O que me importa é como você exerce essa atividade. De que forma essa atividade é exercida. E aí surge, meus queridos, o que a gente chama de teoria da empresa. É nesse momento, lá na década de 40, que surge o direito empresarial. Tá, ele demorou um pouquinho a chegar aqui em terras tupiniquins, é verdade. Mas hoje, o Código Civil, até que seja aprovado o novo Código Comercial, ao menos, aplica de forma clara a teoria da empresa do direito italiano. No que consiste essa teoria da empresa? Na verdade, a teoria da empresa ela diz que não interessa qual é a atividade exercida. Interessa, na verdade, como você exerce essa atividade. Então, ela cria um padrão empresarial. E no momento que você cumpre com esse padrão empresarial, você é retirado do direito civil, em tese, porque o direito empresarial ele faz parte, é um ramo específico do direito civil, mas você sai da regra geral do direito civil e é enquadrado nas regras específicas. Tanto é que você passa a ser atingido pela falência e não pela insolvência civil, você passa a ter direito à recuperação judicial, que não existe no direito civil,
Os seus contratos são analisados de forma diferente, os contratos empresariais. Então, a partir do momento que você cumpre com esse padrão, o direito que vai reger a sua atividade é o chamado direito empresarial, o direito que aplica a teoria da empresa. Legal, professor? Fácil demais isso. Só tem um problema. Que padrão é esse? Onde é que a gente acha esse padrão? Como é que eu sei se o sujeito se enquadra ou não se enquadra no direito empresarial? Aí, meus amigos, nós vamos precisar agora do vade-mecum de vocês. Nós vamos lá para o artigo 966. Porque o artigo 966 ele vai ser o nosso mantra. Ele vai ser a base do raciocínio, do enquadramento da teoria da empresa. Vamos ler comigo o artigo 966? Como vocês enjoam na minha cara para ficar mais dinâmico, ele vai aparecer na sua tela agora. Quer ver? Ó, artigo 966 na tela. Considera-se empresário quem exerce. Presta atenção nos 4 requisitos aqui do artigo 966. Primeiro requisito, quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens e serviços. Então, nós temos 4 requisitos, eles estão aí na sua tela, todos no artigo 966. Eu preciso que a atividade seja uma atividade profissional, econômica, organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Olha que lindo, eu falo para vocês, não tem segredo quando o assunto é direito empresarial. Gente, olha para aquela atividade, olha para aquela pessoa e pensa, essa pessoa exerce uma atividade profissional? Professor, o que é uma atividade profissional? Se o sujeito tem finalidade lucrativa, ele quer ficar rico, ele quer ganhar dinheiro. O objetivo final dele é ganhar dinheiro. A atividade é econômica. Se ele exerce isso com habitualidade, a atividade é profissional. Então, eu preciso que a atividade seja profissional e econômica para que seja considerada uma atividade empresária. Ó, os 2 primeiros requisitos. Se eu atuo com habitualidade, é uma atividade profissional. Se eu atuo querendo ficar rico, é uma atividade econômica. Gente, associação pode ter lucro? Direito civil. Desculpa, professor de direito civil, eu estou entrando na área sem querer atrapalhar. A atividade de uma associação pode ter lucro? Pode, mas o lucro não pode nunca ser a sua finalidade. Diferente aqui das atividades empresariais, onde o lucro deve sempre ser a finalidade. Se não for, não é uma atividade empresarial. Esse é o X da questão. Então, nós já matamos 2 requisitos. Atividade profissional igual habitualidade, atividade econômica igual finalidade lucrativa. Nós temos lá o 4º requisito, estou pulando o 3º de propósito. O 4º requisito que é simples, para produção ou circulação de bens e serviços. Bom, se uma companhia aérea presta o serviço do transporte aéreo, é uma atividade para circulação prestação de serviços. Se uma agência de turismo vende essa passagem, ela está circulando serviço alheio. Também é uma atividade, também pode ser uma atividade empresária. Agora faltou a organização. E aí eu deixei essa para o final de propósito, porque tem um pequeno peguinho aí que costuma aparecer em provas. Então a gente tem que ficar esperto com essas histórias. Quando a gente fala em atividade organizada, a gente volta para aquilo que a gente estudou lá na 8ª série. Quando a gente fala lá da Revolução Industrial, que a gente aprende que na Revolução Industrial houve uma organização das atividades. Que organização é essa? Eu preciso que essa atividade seja uma atividade que envolva capital, insumos, tecnologia, e aí vem o pulo do gato. Esses 3 nunca vi aparecer em prova. Mas o último, mão de obra. Esse aparece sempre em prova. Gente, presta atenção na regrinha. Pode anotar no seu caderninho aí, não tem problema não. Vai lá, faz o desenho, do jeito que você quiser para não esquecer. Se você tem chefe, você não é empresário. Mas se você não for chefe, também não é empresário. Você precisa ter alguém trabalhando em seu nome. O empresário precisa manifestar o princípio da pessoalidade, que significa ter outras pessoas representando a pessoa do empresário, que é exatamente o que a gente costuma chamar de preposto. O preposto nada mais é
do que o cumprimento do requisito da organização das atividades empresárias. Então, respeitado o artigo 966, cumprindo os 4 requisitos, nós temos a atividade profissional, econômica, organizada para produção e ou circulação de bens e serviços. Se você cumpre esses requisitos, você é empresário. Professor, dá licença só um minutinho? Pois não. E se eu não tiver feito o registro? Onde é que está? Vamos ler de novo 966. Atividade profissional, econômica, organizada para produção e circulação de bens e serviços. Onde é que está escrito registro? Em lugar nenhum. Ué, professor, então se não tiver registro, é empresário? Sim, se não tiver registro, é empresário. Ué, professor, mas pera lá. Se eu não tenho registro, eu tenho como falir, por exemplo? Porque o senhor falou que a falência está lá no direito empresarial. Sim, se você não tiver registro, você tem a possibilidade de falir. Até porque, gente, um detalhe muito simples, daqui para frente, nós vamos desmistificar essa história de falência. Para de ficar viajando muito em falência. Lembrem de um pequeníssimo detalhe. A falência nada mais é do que uma ação de execução. Simples assim. Se ela é uma ação de execução, e você, olha só o que vocês me disseram. Professor, eu não tenho registro, eu posso falir? Se eu não tenho registro, eu estou irregular, certo? A primeira obrigação do empresário, e vamos falar sobre as obrigações depois, a primeira obrigação do empresário é o arquivamento dos atos constitutivos. Perfeito. Eu não cumpri com a minha primeira obrigação. Eu estou irregular. Mas eu não posso tirar o direito do meu credor de me cobrar através da falência. A falência é uma forma que o meu credor tem de me acionar pelas minhas dívidas, de acionar um devedor insolvente. Óbvio que ela tem outros requisitos. Mas um dos requisitos da falência não é estar registrado. Tudo bem? Ah, professor, legal. Então, se eu mesmo irregular, eu também posso pedir recuperação judicial? Não. Para solicitar a recuperação judicial, é necessário que você tenha pelo menos 2 anos de atividade regular. Percebam que esse requisito da recuperação judicial, ele envolve 2 questões. Eu tenho que ter 2 anos de atividade pelo menos. Se eu quebrei a atividade com menos de 2 anos, que fique quebrada. Porque não tem muita lógica eu salvar uma atividade que não rendeu nada. Agora, além de ter atividade por pelo menos 2 anos, é essencial que essa atividade tenha 2 anos de regularidade. Então, se eu estou atuando há 10 anos, dos quais 8 foram irregulares, mas os 2 últimos eu já estava regularizado, não tem problema nenhum. Você pode pedir recuperação judicial, obviamente desde que cumpra os demais requisitos também. Então, eu preciso ser regular para pedir recuperação judicial, mas eu não preciso ser regular para pedir a falência. Legal, gente? Ó, nós precisamos assim quebrar alguns mitos aqui do direito empresarial, quebrar alguns conceitos, etc., alguns termos que a gente utiliza de forma errada. Se a gente for parar para pensar, ó, imagina a seguinte frase: fui lá na empresa ontem, mas não deu muito certo, estava fechada. Fui pensar por que a empresa estava fechada e descobri que ela estava falindo. Aí você tem aí alguns erros nessa frase. Você não foi à empresa, você foi ao ponto comercial, que é o local onde a empresa é exercida. A empresa não estava fechada. O que estava fechado era o estabelecimento empresarial. O estabelecimento é o conjunto patrimonial, incluindo aquele edifício que estava fechado. A empresa não faliu. Quem faliu foi o empresário. E lembrando, empresário é pessoa física. Se a gente estiver falando de pessoa jurídica, nós temos 2 possibilidades dentro do direito empresarial. E o direito civil lista isso lá no artigo 44 de forma muito clara para a gente, quais são as pessoas jurídicas. E lá você não vai ver o empresário listado como pessoa jurídica. Então, quem é que pode ser pessoa jurídica? Quais são as pessoas jurídicas aqui no direito empresarial para a gente? Aqui nós temos como pessoa jurídica as sociedades empresárias, lembrando, as sociedades personificadas,
Porque eu tenho sociedades que não constituem personalidade, que são a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. Essas não têm pessoa jurídica, não formam uma pessoa jurídica, as outras todas formam. Tá certo? Então eu tenho a sociedade empresária e tem uma outra possibilidade, a EIRELI. Então, se eu quiser atuar de forma individual e ainda assim constituir uma pessoa jurídica, eu preciso constituir uma EIRELI. Tudo bem, senhores? Então lembrem sempre, empresário é pessoa física. Que pessoa física? A pessoa física que exerce a empresa. Aí nós chegamos no conceito que o prof queria. Empresa é a atividade exercida pelo empresário. Se o médico exerce a medicina, se o advogado exerce a advocacia, o empresário exerce a empresa. Então percebam, a empresa não fale. Quem fale é o empresário. Diferente da recuperação judicial. A recuperação judicial é a recuperação da empresa. Eu estou pouco me lixando para o empresário. Eu quero recuperar a atividade exercida pelo empresário. Ou seja, na falência quem se lasca é o empresário. Na recuperação quem se recupera é a empresa. Tudo bem? Mais ou menos entendido o negócio? Eu falei, isso é uma viagem que nós estamos começando agora. Esse é o primeiro impacto. E o objetivo é fazer com que vocês entendam esses conceitos. Então vamos fechar esse primeiro slide. Slide na tela, vamos lá, só para fechar o assunto. Então nós temos lá como conceito de empresa a atividade exercida pelo empresário. Então empresa é sempre a atividade. Enquanto o empresário é a pessoa física que exerce a atividade empresária. E aí a gente volta aos nossos requisitos aí do artigo 966. Vamos lá então, senhores, seguindo a nossa lógica, vamos passar para o nosso próximo assunto, saindo aqui do empresário, alguns detalhes. E agora entra aqueles pontos de prova, aquelas exceções, aquilo que foge à nossa regra principal. Nós batemos na regra geral do 966, legal, mas você que está com o seu vadimeco aberto notou que no slide que eu coloquei não estava o parágrafo único do 966. Gente, esse parágrafo único é o tal do texto de lei que dá rasteira em todo mundo na hora da prova. Sabe por quê? Porque ele traz uma exceção e logo em seguida uma exceção da própria exceção. Ele vai dizer que não podem ser considerados empresárias as atividades artísticas, literárias, científicas e intelectuais. Não, essas não são atividades empresárias. E aí vamos ao ponto que nos interessa. A advocacia é uma atividade empresária? De forma nenhuma, por dois motivos. Porque o Estatuto da OAB não permite e porque o Código Civil, parágrafo único do 966, já disse que as atividades intelectuais não constituem atividade empresária. Só que tem um problema. O próprio 966 traz uma vírgula que coloca logo adiante. Ainda com o concurso de outras pessoas, legal, ou seja, o médico trabalhando sozinho não é empresário. Se ele contrata outros médicos, continua não sendo. Mas aí tem uma nova vírgula. A não ser que constitua elemento de empresa. E aí é a hora que bate aquele desespero. Professor, não acho na doutrina o conceito de elemento de empresa, o cara exemplifica, mas não explica, ou explica demais, eu não entendo nada. Esquece isso, meu querido. Eu vou te dizer por quê, meu povo. Vamos lá, presta atenção aqui. Se você não sabe o que é elemento de empresa, muito menos o seu examinador. Ele não sabe o que é o tal do elemento de empresa também. Ou ele imagina que sabe. Sabe qual que é a vantagem dessa história? É que quando houver elemento de empresa, ele vai te dizer no exercício que há elemento de empresa. Então é muito comum nas provas da ordem, não caiam nesse pega, por favor. Você está lá nervoso, fazendo a prova correndo, aquele desespero para marcar, de repente você olha aquela questão, essa eu sei. Está escrito assim, as atividades intelectuais não podem ser consideradas atividades empresas. Essa eu sei. E esquece de continuar lendo, lá no finalzinho está assim, mas que nesse caso constitui elemento de empresa. Opa! Se constitui elemento de empresa, gente, é óbvio que é uma atividade empresária. Parece óbvio falando assim, não parece? Claro que parece, mas na hora da prova, no meio do desespero, você naquela, sabe, aquela angústia de preciso pegar a minha vermelhinha, tô louco para pagar a minha primeira anuidade.
Aí aqueles sem vergonha comendo sonho de valsa, outros com cheats bolinha aberto, aquele futum subindo na sala. Tem que prestar atenção nesses detalhes, gente. Não caia nos pegas da prova. Tranquilo? Vamos acompanhar comigo o parágrafo único na tela. Vamos lá. Parágrafo único, então, do artigo 966. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores. Aí vem a exceção da exceção, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, o que a gente precisa ficar muito esperto no texto da prova? Aparecer aqui o termo elemento de empresa. Se aparecer elemento de empresa, gente, não se aveste. É uma atividade empresária, mesmo que ele tenha colocado como atividade artística, literária, científica ou intelectual. Salvo o caso do advogado, que é muito comum lá na prova de ética. E aí vocês vão ver de forma estrondosa, maravilhosa, com a professora Daniela Menezes. Tá certo? Então vamos voltar aqui, porque agora, ó, pega, essa é fantástica. E eu ainda não vi a prova da FGV abordar essa questão, que já foi pacificada pelo STJ, o artigo 971 do Código Civil. O artigo 971 do Código Civil, ele trata do empresário que atua no agronegócio. Gente, durante muito tempo, quando a gente tratou do direito comercial, aquele lá da lista, o agronegócio nunca figurou nessa lista. Ele nunca foi considerado uma atividade comercial. Veio na teoria da empresa, nós demos um benefício. Esse benefício é exclusivo do agronegócio. Ninguém mais pode utilizar esse benefício. É exclusivo do agronegócio. Esse benefício que o agronegócio tem é de escolher se ele quer ou não quer ser uma atividade empresária. Presta atenção no prof agora. O agronegócio é o único que pode escolher se ele quer ou não quer ser uma atividade empresária. Se vocês lembrarem do que nós comentamos agora há pouco, se eu exerço uma atividade que cumpre com os 4 requisitos do 966, eu sou o empresário, independente de registro. No caso do agronegócio, não. O agronegócio só é considerada uma atividade empresária se efetivamente tiver registro. Se não tiver registro, ele não é uma atividade empresária. Então, isso traz algumas consequências para a gente. E é o que nos interessa. O nosso objetivo aqui é garantir, pelo menos, na pior das hipóteses, se tudo der errado, 4 questões das 5 de direito empresarial. Que uma a gente pode olhar e falar assim, FGV, toma essa para você que eu não quero tudo não, porque eu não sou também assim tão, né? Mentira, a gente quer tudo sim, nós vamos acertar logo as 5. Tem uns que inventam essa conversa, porque erraram uma ali de sociedade anônima, mais difícil e tal, mas no geral a gente vai acertar tudo. Olha a consequência que isso traz. Atividade do agronegócio. Vamos pensar no seguinte exercício aqui. O sujeito atua de forma organizada, profissional, com intuito econômico, para produção e circulação de bens e serviços numa fazenda há 10 anos. Não tem registro. Ele se registrou nos últimos 6 meses. E logo a seguir, ou seja, ele se registrou e 6 meses depois, ele pediu recuperação judicial. Aí vem a pergunta, ele tem ou não tem direito à recuperação judicial? Professor, nessa eu não caio. Que agora há pouco o senhor falou para mim que precisava ter 2 anos de atividade regular, ele só tem 6 meses de registro, então ele não pode ter recuperação judicial. Bom, errou a questão. Você sabe por quê? Presta atenção, ó, tem que prestar atenção no que está sendo falado. Eu falei que você precisa ter 2 anos de atividade regular. Então, na verdade, a recuperação judicial só atinge empresários e empresários que estejam há pelo menos 2 anos atuando de forma regular. O agronegócio, ele é obrigado a se registrar? Ele pode, se quiser, se registrar. E no momento em que ele se registra, ele é considerado empresário. Então vamos perguntar, olha os requisitos de novo. Tem 6 meses que ele registrou. Hoje, pedindo a recuperação, ele é empresário? É, ele é empresário a partir do momento que ele registra. E ele tem 2 anos de atividade regular? Tem, porque ele não era obrigado a se registrar antes. Então ele não estava descumprindo uma obrigação, por consequência, ele já atua de forma regular pelos últimos 10 anos. Então ele pode sim pedir recuperação judicial. Mas não caiam em pegadinha.
ele só pode pedir recuperação judicial se no momento do pedido ele estiver registrado. Que se não tiver registro, não é considerado empresário. Quer ver como isso fica simples? Vamos dar uma lida comigo no 971. Vamos lá. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, não está deve, pode, observadas as formalidades de que trata o artigo 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Registro público que é exercido pelas juntas comerciais, a junta comercial do estado. E aí de cada estado, JUSEG, JUSESP, JUSERJ, cada estado tem a sua junta comercial, que são autarquias estaduais, né? Da respectiva sede, caso em que depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Então ele pode, se quiser, e caso efetue esse registro, será equiparado ao empresário sujeito ao registro, ou seja, poderá ter direito à recuperação judicial. Tudo bem, galera? Até aqui ficou razoavelmente tranquilo? Esse foi o que a gente... baby steps aqui no direito empresarial. São passos de bebê para a gente vencer todo um paradigma que vocês trazem sobre essa matéria fantástica. Então lembrem sempre, o nosso objetivo aqui é quebrar esse paradigma. Abram a sua mente. Vamos atrás das respostas. Ficou em dúvida? O prof está aí nas redes sociais. Vamos achar, vamos discutir, que nós vamos encerrar o nosso primeiro assunto agora para voltar em seguida falando de outros conceitos do direito empresarial. Vamos lá, gente. Fui.